Só quem fala em línguas é que será salvo. Essa frase foi dita por uma preletora se dirigindo ao público infantil num trabalho realizado nesta tarde, no sábado, dia 9 de novembro de 2024. Quando estava indo para a padaria, eu ouvi o texto bíblico sendo enunciado, que é o mesmo que está sendo projetado aqui, Atos 2. E eu atentei um pouco, porque quando se refere à palavra de Deus, por mais que eu estava na rua, passando próximo à igreja, eu fiquei, digamos assim, curioso. O que vai ser dito na sequência? A temática foi até interessante. Crianças cheias do Espírito Santo. Até aí tudo bem, mas eu fiquei intrigado com o que seria dito após. A pessoa em questão, professora aposentada, alguém que já lidou, né, com o público em geral, teve uma carreira pública e, de repente, está diante de dezenas e dezenas de crianças, quando, de repente, solta essa pérola. Só quem fala em línguas é que será salvo. É uma situação um tanto triste, deplorável, porque, infelizmente, reflete não apenas a opinião dela, mas tem um endosso por parte de alguns membros da própria igreja. Esta senhora deveria ser chamada posteriormente pelo seu pastor, quando não por alguns presbíteros presentes, porque havia presbíteros, eu os conheço, ou até mesmo depois ser chamada para conversar, a fim de que não ocorresse algo dessa natureza. Uma situação, não digo constrangedora, mas um ensino deturpado. E por falar em deturpação, eu vou apresentar aqui de maneira sucinta sobre o que realmente aconteceu no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, não ocorreu, como alguns imaginam, línguas incompreensíveis, ou seja, ininteligíveis. Pelo contrário, as línguas que os discípulos começaram a falar foram idiomas reais, línguas humanas. Estas línguas foram dadas pelo próprio Espírito Santo, porque no versículo de número 4 diz assim: E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, não em uma língua, mas em várias línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. As línguas estrangeiras faladas pelos presentes foram concedidas sobrenaturalmente. Nem eu, nem você, ninguém tem o direito de dizer que é um fenômeno de menor importância só porque se deu na forma de línguas reais, isto é, idiomas humanos. Porque Deus foi justamente aquele que, quando havia uma só linguagem, fez com que surgissem várias línguas ou dialetos. E foi uma ação sobrenatural. O dom de línguas é uma ação miraculosa da parte do Espírito Santo de Deus. As línguas faladas foram línguas identificadas e línguas conhecidas. No versículo 6, a multidão presente, ouvindo tudo aquilo, note que no versículo 6, quando fala assim, ouvindo-se, pois, aquele ruído, que ruído era este? Faz menção àquele som como de um vento impetuoso, porque antes mesmo de os discípulos falarem em línguas estrangeiras, diz o texto que houve sinais visíveis e sinais audíveis. Os visíveis, por exemplo, eles viram línguas repartidas como de fogo pousando sobre a cabeça de cada um deles. Não eram línguas, por dizer assim, de fogo mesmo, era algo semelhante, porque o termo é como de fogo, ou seja, semelhante ao fogo, mas eles viram esse fenômeno.
foi presenciada pelos que estavam ali naquela casa ou naquele recinto, mas diz também que houve um barulho, ou seja, um ruído como de um vento impetuoso, aquele vento veemente, forte. E este ruído ou barulho foi ouvido não apenas pelos que estavam naquele recinto, mas também pela multidão. Note que esse fenômeno audível chamou a atenção da multidão e eles se ajuntam e estava confuso por causa de quê? Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. O milagre não se deu na audição daquela multidão. Pelo contrário, o texto, no versículo 4 deixa claro. E começaram a falar noutras línguas, isto é, várias línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Eles ouviram nas suas próprias línguas porque foram falados línguas reais, idiomas humanos, que foi resultado de uma capacitação do Espírito Santo de Deus. Diz mais no versículo 8 que eles ouviram cada um na própria língua em que tinham nascido. E Lucas vai descrever uma série de nacionalidades ali representadas. Partos, medos, elamitas, pessoas da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfília, Egito, parte da Líbia, próximos a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. E, uma vez mais, no versículo de número 11 diz: ouvimos em nossas línguas falar das grandezas de Deus. Note que até mesmo o conteúdo das línguas faladas eles compreenderam. Por causa de quê? Porque as línguas foram, primeiramente, identificadas e eram línguas conhecidas. Línguas que foram dadas pelo Espírito Santo a cada um dos apóstolos para que eles pudessem falar das grandezas de Deus. Eu falei dos apóstolos, mas a gente sabe que havia discípulos ali também, naquela residência, naquele local. Alguns vão chamar de cenáculo, mas o fato é que tinha pelo menos 120 pessoas, ou quase 120 pessoas presentes naquele evento, quando se deu fenômeno audível e fenômeno visível, fenômenos sobrenaturais. Logo, a irmã em questão, que soltou essa pérola, só quem fala em línguas é que será salvo. Ela errou grandemente e redondamente. Primeiro que pegou um texto para falar a dezenas e dezenas de crianças que estão lá no recinto, neste local, bem próximo, inclusive, à minha casa, para ouvir falar das coisas de Deus. Mas aí chega um adulto, deturpa não apenas o sentido textual, mas fala literalmente uma bobagem. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado, porque nem somente os que falam em línguas é que serão salvos. Eu fico até numa situação um tanto difícil, porque a vontade é chegar lá e depois falar: poxa, que pena. Eu conheço, inclusive, dezenas de membros dessa igreja que são pessoas maravilhosas, que sequer falam em línguas. Apesar do ensino da igreja falar que as pessoas precisam buscar falar línguas estranhas, etc e tal, dezenas de membros desta igreja não falam em línguas. Será que elas não são salvas? A gente sabe que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente sabe, mas quando ela falou aquilo para dezenas de crianças, talvez ela nem se deu conta de que algumas pessoas que estavam ali ao lado, apoiando aquela programação infantil, sequer falam em línguas, apesar de crerem piamente nisto.
Aliás, o movimento pentecostal, ele não pode ignorar o fato de que, apesar de milhares e milhares, eu diria, milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo acreditarem piamente que devem buscar falar em línguas como sinal de um batismo no Espírito Santo, milhares e milhões de pessoas neste arraial sequer falaram, ou falam, ou falarão em línguas, por razões que não comporta nesse espaço, mas que deve ser visto e reconhecido. Lá nos Estados Unidos, numa denominação pentecostal, foi feita uma pesquisa onde demonstrou que mais da metade da membresia daquela denominação não se falava em línguas. Não é porque eles não tinham fé, não é porque eles não acreditavam, não é porque faltava sinceridade, temor, nada disto, por razões outras, que nós não vamos adentrar. Mas, uma vez mais, falar que somente os que falam em línguas que serão salvos soa mais do que uma bobagem, uma asneira que não deve ser ignorada, uma frase desta natureza, mas que deve e precisa ser corrigida pela liderança, porque o próprio líder certamente não compactua com tal fala, e por não compactuar, deveria, em outro momento, não expondo a pessoa, mas ir tratando com a igreja, porque fere, inclusive, o princípio de salvação, que a salvação é só em Cristo Jesus. Só Jesus Cristo salva mediante arrependimento e fé. E não tem nenhuma conotação com falar em línguas. Ainda que as línguas que sejam faladas atualmente não sejam as línguas do dia de Pentecostes. Porque falemos a verdade, as línguas do dia de Pentecostes não foram línguas semelhantes às faladas nos dias atuais. As línguas atuais nós temos visto em diversas denominações, igrejas ao redor do mundo, mas também em contextos não cristãos. Várias religiões mundiais, as pessoas falam em línguas. E a salvação não está numa religião ou outra só porque este ou aquele fala em línguas, mas a salvação, nós acreditamos que se encontra unicamente na pessoa de Cristo Jesus. Falemos sim a verdade em amor, mas não venhamos nos omitir diante de uma frase tão, não digo indelicada, mas tão falseada, tão enganosa. E eu espero que as crianças que lá estavam não assimilem algo desse nível, porque não condiz com a verdade escriturística. O título da postagem é esta: só o que fala em línguas é que será salvo. Mas a gente sabe que, biblicamente falando, não é isto, ou seja, não é procedente. E como eu falei aqui, de uma forma muito sucinta, em relação ao texto que foi lido, não foi explicado. As línguas faladas no dia de Pentecostes foram línguas estrangeiras e foram resultado da capacitação dada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Que Deus o abençoe e que a gente venha cada vez mais e mais se aproximar da palavra de Deus, de modo a não ouvir outras vozes, senão a voz de Deus.